coração de um jovem, Deus levantou um chamado com um propósito. O que começou com uma palavra, hoje é um movimento de fé. Essa é a história do Projeto Sarame. Em meados de setembro do ano de 2005, eu recebi um chamado muito especial. O Senhor colocou no meu coração que Ele ia me dar uma missão. Essa missão seria de resgatar jovens, discípulos. Então, falar para o Projeto Sarame é falar de um início muito desafiador. Alguns já sabem, começamos em uma sala de uma casa, onde o nosso púlpito era um tanquinho de lavar roupas, era a base que tínhamos para colocar a Bíblia e um copo de água para ministrar para pessoas naquele lugar, no bairro das Palmeiras. Ali deu início, pontapé de uma história muito linda que o Senhor já havia desenhado para a minha vida, para a vida do apóstolo Pedro. E eu comecei na sala da casa da minha irmã Thaís, e ali foi crescendo, o povo foi chegando, a gente foi pro quintal, o púlpito era o tanquinho de lavar roupa, né? Tinha dia que ela não tinha lavado a roupa e eu tinha que carregar aquele tanquinho cheio de roupa para colocar no lugar ali, porque era o meu púlpito, que às vezes ela não estava muito animada, dá o seu jeito. E às vezes estava o tanquinho levinho, botava lá, era o nosso púlpito, colocava um pano por cima e cadeiras, os vizinhos prestavam cadeiras e eu estava ali, todo domingo pregando, né? Um dia de semana, começamos os cultos na quarta, só que não deu mais. Começamos lá no bairro das Palmeiras, aqui em São Gonçalo. Não deu mais. O quintal já estava cheio. Deus começou a operar curas divinas. Deus começou a operar milagres ali. E a igreja foi crescendo, essa unção apostólica. Já estava comigo ali o Samuel, que hoje é o pastor Samuel, me acompanhando, me seguindo. Então, conheci a igreja através do obreiro Diego, que me convidou, né? Estudávamos juntos. Ele me convidou e no dia que eu vim ao culto, ele não estava. Só estava o pastor Pedro ministrando o culto, louvor, e Tabita na porta, recebendo. Só que não tinha ninguém. No culto só tinha eu, pastor Pedro e a atual apóstola Tabita. Aí eu já conhecia ela veio, me abraçou. Aí acabou o culto, normalmente só nós três. Acabou o culto, ela veio, me apresentou a ele. E dali começamos a nos conhecer. E a igreja começou como Igreja Evangélica Apostólica, Casa de Oração. Depois virou Catedral. E hoje virou Projeto Sarame. E no dia 5 de dezembro do ano de 2005, nasceu de forma legal e oficial hoje o Projeto Sarame Church, mas era a Igreja Evangélica Apostólica Casa de Adoração. Eu cheguei aqui com os 17, a gente era 2 meninos, né? 2 meninos. E normalmente o menino ele não tem muita credibilidade. E o apóstolo, graças a Deus, ele lutou para ter essa credibilidade, mediante as igrejas locais, mediante a própria parentela, né? Que haja aquela expectativa das pessoas apoiar o que a gente está carregando, aquilo que o Senhor nos confiou, gera aquela expectativa. E poucos foram que acreditaram no cajado deles. Eu me lembro, eu era muito jovem, né? 25, 24 anos, 25 anos. E as pessoas do bairro começou, os pastores mais velhos, muito jovem, só tem jovem na igreja. E o Senhor começou a colocar no meu coração que eu não tinha que ganhar o jovem, eu tinha que ganhar a família daquele jovem. Foi quando eu comecei a orar que o Senhor enviasse uma pessoa mais experiente. E aí o Samuel, que hoje é o nosso pastor, pediu que eu fosse lá orar pela mãe dele, que ela estava com alguns problemas na perna, parece com erisipelas. Já estava um tempo sem que ela não ia à igreja dela, né? Estava Cristo em casa. E foi amor à primeira vista, né? Quando eu olhei aquela velhinha, eu já me apaixonei por ela.
Nós chegamos aqui porque o Senhor nos trouxe para este lugar. E nós estamos até hoje na nossa união, né, de ajudar no que for preciso. E trabalhamos, né? Trabalhamos bastante. E vocês sabem, né, que o nosso apóstolo, ele é um homem inquieto, ele é um homem que sonha alto, ele é um homem que é visionário. E nós, que somos discípulos, que somos família, que somos o Projeto Sarami, nós pegamos nas mãos dele e seguimos junto com ele. Muitos desafios nós enfrentamos, muitas negativas tivemos, mas quando entendemos o propósito do nosso chamado, nós entendemos que as perdas, as renúncias, elas fazem parte do processo do chamado. Depois de 19 anos na Assembleia de Deus, o Senhor me chamou para esse ministério, né, que hoje é o Projeto Sarami. É claro, não começou com esse nome. O nome era Igreja Evangélica Apostólica Casa de Adoração, porque antigamente, para você legalizar uma igreja, você tinha que colocar ali Igreja Evangélica e a visão. E a nossa visão? A nossa visão era apostólica, até pela influência do Renascer Praise, né? Eu já tinha gravado CD, então a gente tinha um carinho. Eu, particularmente, amava Renascer Praise. Então eu estava muito sendo discipulado, meio que involuntariamente, pelo apóstolo Estevão Hernandes, pela bispa Sônia Hernandes, nesta época. Então eu achava lindo, né, a unção apostólica, a unção profética, de romper limites, de eu não vivo daquilo que eu vejo, mas eu vivo daquilo que eu creio. Nosso modelo sempre foi, sempre vai ser um modelo apostólico, né, de envio. Então a gente trabalha com consolidar, discipular e enviar. Então a gente, como trabalhando com discipulado, né, a igreja que a gente trabalhou com discipulado é um modelo que dá certo, né, e nós chegamos no intermédio do discipulado. Então a gente nunca abandonou, né? A gente pode dar uma embelezada, mas a gente sempre permanece fiel às nossas raízes. E ali achamos uma lojinha que mal cabia 30 cadeiras. E no dia 5 de dezembro do ano de 2005, nasceu de forma legal e oficial hoje o Projeto Sarami Church, mas era a Igreja Evangélica Apostólica Casa de Adoração. E a gente depois criou a sigla IEACA. O pessoal zoava, né? IECA! Eu brincava com isso. Depois recebemos uma orientação do Senhor e a nossa igreja passou, ela cresceu, né? A gente que de uma lojinha, a gente alugou a outra loja e depois alugamos um terreno e começamos a construir um galpão. Foram dias assim maravilhosos e a glória do Senhor e a unção profética e a unção apostólica continuou nos visitando. Nessa época que mudamos o nome, Catedral Apostólica Casa de Adoração. Foi uma época que a gente começou as células, ela não tinha nome de célula, eram grupos familiares, alguma coisa assim, e nós tínhamos algumas células, e elas foram crescendo. E chegando aqui, eu vi uma palavra poderosa, uma que impactou meu coração. E tinha um jovem também chamado Cristiano. Ele, na hora do apelo, eu fiquei travado, né? Não conseguia levantar da cadeira para ir até a frente. E ele chegou até mim e falou algo no meu coração que me alegrou, e eu me levantei, não só eu, mas a minha esposa, e fui até lá à frente, né? À frente do altar. E ali o presbítero Ezequiel não está mais conosco, o Senhor levou ele. E ele começou a ministrar sobre a minha vida, e a partir desse momento eu comecei a caminhar, né? A buscar a presença de Deus, me alimentarmos. Passei a participar de células. Porque quando eu cheguei aqui, nem eu acreditava em mim. Mas eu fui bem recebida, fui bem acolhida. E aqui foi que trouxe vida para o meu ministério. Vida para o meu coração.
E todos os dias da minha vida, quando eu penso em desistir, tem sempre alguém aqui para poder me levantar. Porque quando eu cheguei na frente do altar, eu tinha certeza que aqui era o meu lugar. O meu coração, ele chorou, mas ele não chorou de tristeza, ele chorou porque eu estava com saudade da casa do Pai. E eu sabia que aqui era o meu lugar. E logo que terminou o culto, eu fui recebida pela Tainara, a minha líder de célula, na época. E ela me fez o convite, na terça-feira eu estava na célula. E assim começou a minha trajetória. Ela cuidou de mim, ela também foi minha madrinha espiritual. Ela esteve comigo em todos os processos. E tudo que eu sou, que eu me tornei, eu fui muito bem discipulada. Não somente por ela, mas pelo apóstolo, que esteve sempre ali acreditando. E todos os dias ele dizia para mim, você é uma mulher de altar. Você é uma mulher de altar. Mas eu não acreditava. Mas eles acreditaram. E hoje, quando eu estou no altar, eu me lembro dessas pessoas que acreditaram em mim. E cheguei a liderar uma célula muito grande, que era a Oficina de Águias, né? O presbítero Ezequiel passou para mim o cajado e eu comecei a liderar essa célula. Eu liderei mais ou menos 20, 25 entre homens e jovens homens. Foi uma célula que cresceu muito. Depois dali tive outro desafio. Fui eu e minha esposa Juliana, a Bruna Juliana. Nós fomos também dirigir uma célula lá em Itaboraí. O nome da célula é Família, um Projeto de Deus. E ali começou a crescer, né? Na obra de Deus, sendo reconhecido por Deus, sendo reconhecido pelos nossos apóstolos. Obrigado pela confiança do apacentamento das nossas mãos. Obrigado por trazer a sua família para ser discipulada e cuidada por essa casa. Deus abençoe a cada um de vocês. E 20 anos não é o final. 20 anos é o começo. Um fato importante, que pastorzão, né? Naquele início, cheio de gás, todo domingo visitava os faltantes. Toda segunda ia visitar. Todo domingo de manhã, depois da escola bíblica dominical, ia visitar as pessoas, né? As pessoas ficam acomodadas, né? Eu vou faltar, o pastor vai vir aqui. E pastor não é para ficar toda hora visitando. O pastor é para apacentar, é para discipular, é para pregar. As pessoas se acomodam, elas estão querendo fazer Cristo em casa. E Cristo em casa a Rádio Melodia já faz à noite, né? E aí o Senhor, ele me deu uma orientação, né? Muda o lado. Ao invés de você sair para visitar, saia para evangelizar. E não tínhamos dinheiro, né? Eu fiz na Xerox, pedi o doutor Fernando Medeiros, que na época era meu chefe, eu trabalhava com ele, trabalhava no partido do PSDC, Partido Democrata Social Cristão, e trabalhava também no COG, no hospital, ou seja, fazia tudo para o doutor Fernando. Quem trabalha com o doutor Fernando Medeiros tem que fazer tudo, de tudo. Mas que bom, a gente aprende. Eu pedi ele não, faz no computador, e permitiu que eu criasse lá uma Xerox, a gente não tinha dinheiro para gráfica, e a gente saiu evangelizando, e aquilo nos assustou, porque no domingo encheu, a lojinha encheu. Às vezes no meu coração uma certeza. Deus estava comigo. Deus estava com a apóstola Tabita. Deus estava nesse ministério. Eu cheguei a primeira vez, eu sentei lá atrás, e aí o pastor Pedro me viu, aí falou, venha irmã, vem aqui para frente, vem aqui para frente. E eu levantei meio acanhada, sentei na frente, fiquei lá sentada. Ela era uma diaconisa, e ali eu orei por ela quebrou o protocolo, orou por mim. Não que não pudesse orar por mim, mas naquela época as pessoas não tinham essa coragem, vou orar por você, pastor. Entregou algumas profecias, que Deus estava enviando pessoas, que eu estava orando por pessoas com mais idade. Eu falei, ela entregou essa profecia para mim, eu falei, fiquei olhando para ela e rindo. Ela, que foi? Eu falei, então é a senhora. E ela falou, eu vou orar, mas hoje eu vou no culto. E a gente não tinha carro, arrumamos um carro velho de alguém, eu acho que nem me lembro, não sei se foi do Jefferson, que hoje é bispo,
da adega. Eu sei que a gente foi lá, acho que foi ele mesmo. Fomos lá e pegamos a bispa e ela veio e foi aquele mover e ela nunca mais saiu. Aqui nessa igreja eu me casei, encontrei meu esposo. Hoje eu formei a minha família, meus filhos. Graças a Deus todos servem na casa do Senhor. Também tem os meus pais, meus irmãos que estão todos em um cargo aqui, todos servindo. Hoje para mim é um privilégio ter minha família na casa de Deus, onde a gente vê que o inimigo tem ceifado tantas vidas, tem destruído famílias. E graças a Deus a minha família hoje se encontra aqui servindo ao meu Deus. Então é um motivo muito especial para mim hoje poder estar falando da minha igreja, da minha casa, o lugar onde nos resgatou, onde nos ensina todos os dias. Hoje eu sou um homem que eu tenho um caráter, através da igreja, através do nosso apóstolo. Hoje eu tenho obediência à palavra de Deus. Tudo isso aprendemos aqui. Aqui é uma igreja em movimento, uma igreja que não para, uma igreja que ensina da criancinha até o mais velho, não tem discriminação de pessoas. Para mim não existe alguém que não tem jeito, porque eu teve jeito para mim. Teve jeito uma Vanessa que hoje, talvez olhar, tá pronto. Mas não foi assim que eu cheguei. Não foi dessa forma. Foi uma Vanessa depressiva, uma Vanessa que não acreditava no ministério dela, uma Vanessa que nem se via. Então, eu amo cuidar de pessoas e tentar passar para as pessoas a mesma coisa que fizeram por mim e fazem. Porque, como eu disse lá no início, eu só devolvo o que eu recebi. Então, para mim hoje, cuidar, ver fruto de alguém, ver alguém se formando, ver alguém fazendo, dando frutos, para mim é só uma gratidão, porque é o mínimo. E eu nunca vou desistir de alguém. Nunca ninguém vai ficar sem o meu socorro. Pode ser a hora que for, pode ser o momento que for. Eu posso não ter as palavras perfeitas, mas eu conheço quem é perfeito, Jesus. Então, juntas, eu sempre falo, nós vamos encontrar o caminho. Eu lembro uma vez que eu era diácono, eu estava na porta ali da igreja, ali recebendo as pessoas, e o apóstolo estava pregando uma palavra. E ele pegou lá do altar e falou para mim assim, Diácono Marcelo. E eu parei o que eu estava fazendo, prestei atenção no que ele estava falando, e ele falou para mim assim, Deus me mostra você dentro de um carro. E eu não tinha carro nessa época. Ele falou, vejo você num carro preto, um carro sedã, um carro com ar-condicionado. Ele falou mínimos detalhes daquilo que Deus tinha falado no coração dele. E eu também posso aquilo que ele falou para mim. E não demorou 3 meses, menos de 3 meses. Eu estava trabalhando em Miracema, tinha colocado uma empresa na justiça, né, porque não me pagaram. E o telefone tocou e o advogado falou, tem uma notícia boa para te dar. Eu falei, o que é? Nós ganhamos a causa da justiça. E eu peguei e tinha feito um voto com Deus. Falei, Senhor, se eu receber o valor que eu receber da justiça, eu vou pegar e vou tirar meu dízimo, vou dar a casa do Senhor, porque eu fiz um voto a Deus. E aí eu comprei o carro veio até mim, não precisou nem eu ir até o carro na agência. O carro veio até mim, eu comprei o carro e foi algo que, assim, que ficou marcante na minha vida, porque toda a palavra que sai do altar, nós temos que tomar posse, temos que, quando é liberada por um profeta, por uma profetisa, nós temos que receber essas palavras. Então eu peguei na época, eu recebi essa palavra e Deus me deu essa vitória. Eu tenho costume de falar para as pessoas que eu mais amo, assim, geralmente meu esposo, minha mãe, às vezes até os meus filhos, que eu queria que um dia eles pudessem sondar o meu coração para saber o quanto eu os amo. Não dá de chorar. Eu, com certeza, falaria isso para os meus apóstolos. Eles são pessoas muito especiais em minha vida. Eu sinto que eles me amam. Eu fico emocionada porque eles fazem parte da minha história. Em momentos tão difíceis da minha vida, eles estavam ali. Um momento que me marcou muito foi quando eu cheguei aqui na igreja. Eu tinha 11 anos, praticamente. E eu estava sentada atrás da minha irmã Luana. E o apóstolo Pedro entregou algo para a minha vida e eu trago comigo até hoje, que foi... Ele falou assim, irmã Luana Thaís, essa criança, presta atenção no que eu tô falando, essa criança que está atrás de você,
eu vejo um ministério muito lindo na vida dela. Eu vejo ela como uma grande ministra na casa do Senhor. E hoje eu sou uma ministra. Ele me incentivou, ele me impulsionou a estar onde eu estou hoje. E eu sou muito grata por isso. Eu sou grata por tudo que eu tenho vivido aqui. Deus, ele me fez amadurecer em vários aspectos da minha vida. Deus, ele me curou de várias coisas. Eu entrei aqui com muitos traumas, embora muito nova, eu tinha muitos traumas que só eu e Deus conhecemos, mas eu não entrei aqui com desejo de ser curada, porque na verdade eu não entendia muita coisa. Mas eu entrei aqui quando eu levantei as minhas mãos para aceitar Jesus, eu só queria conhecê-lo, porque foi aqui que eu tive a maior experiência da minha vida. Então eu quis conhecer quem era esse Espírito Santo. E hoje vendo a minha vida transformada, de tudo que ele me libertou, de tudo que ele fez, eu só tenho a agradecer a ele e também a esta casa, que me abraçou, que me apoiou e que me ajuda e me incentiva e me impulsiona hoje, a cada dia ser melhor. E chegamos naquele evento e a gente ia sem dinheiro nenhum e a fome batendo, porque o evento se estendeu, e sem uma fome. O apóstolo foi comprou um pastel e um caldo de cana. E dividiu um pastel para 3 pessoas e o caldo de cana. Então, tipo assim, a gente passa por um momento difícil, né? Junto. E agora estamos vivendo um momento vamos dizer assim, da provisão, da bênção, junto. Discipular vidas, discipular pessoas, é um mandamento bíblico, é um ensinamento. E nós temos um coração muito, muito inflamado pelo discipulado. O discipulado. Quando eu olho para essa pulseira todos os dias, eu me lembro do compromisso que eu tenho. Não com ninguém, mas com aquele que primeiro me amou. E a gente hoje comemora 20 anos, eu estou até aqui me emocionando, porque foi nos 20 anos que não foram fáceis. Muitos enterros, muitos casamentos. Teve um dia que eu fiz um sepultamento e à noite eu tinha que celebrar um casamento, tinha que estar ali sorrindo. E a gente sempre visitando, sempre entreguei o meu melhor. Eu nunca entreguei parte de mim. Eu sempre me entreguei tudo que eu tinha nessa obra, no projeto Sarami. Sempre, tudo melhor. Se não for para me entregar o melhor, se não for para ser intenso. Hoje nós estamos vivendo uma realidade que há 20 anos atrás nós não tínhamos dimensão. E hoje nós estamos vivendo orações que nós oramos há 20 anos atrás, há 15 anos atrás, há 10 anos atrás. Aí você pode me perguntar, mas vocês estão no auge do projeto Sarami? Vocês já estão completos na totalidade no projeto Sarami? Claro que não, até porque nós servimos um Deus de novidade. E o Deus que eu sirvo, o Deus que nós servimos, é um Deus de novidade. É um Deus que nos surpreende dia após dia. Então nunca eu posso dizer que o que estamos vivendo hoje é o final de tudo, não. Nós estamos ainda no caminho. E no caminho, Deus vai se revelando. No caminho, Deus vai se mostrando. No caminho, Deus vai abrindo portas. E vocês sabem que nós somos incansáveis na obra do Senhor. Então, quando a gente acha que está tudo terminado, que está tudo pronto, o Espírito Santo ele vai lá e nos inflama. Não, não vai parar por aí. Vocês precisam fazer mais. Vocês precisam produzir mais. E eu aprendi que a igreja tem que ter nasce numa palavra. E o Senhor me deu essa palavra de Efésios 2:20, edificado sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, tendo Cristo como a principal pedra angular. Nele, ou seja, nesse fundamento, nessa visão, todo edifício bem ajustado cresce para templo santo do Senhor. E essa palavra é uma palavra apostólica, uma palavra que incendeia sempre o meu coração. Mas o Senhor tinha falado comigo, você vai mudar o nome dessa igreja. Eu falei, Senhor, de novo? Só que agora vai ser definitivo. E Ele me deu uma palavra que está lá em Salmos, capítulo 6, versículo 2. Né? Tem compaixão de mim, tem misericórdia de mim. Sara-me, Senhor. Sara-me, Senhor, para que meus ossos não sejam abalados. Eu fiquei meditando e sara-me, sara-me, sara-me. A nossa igreja vai ser uma igreja que vai sarar as pessoas.
Nossa igreja não tem nada embaixo do tapete. O nosso altar não sobe ninguém para trabalhar em pecado. Só se estiver escondido, mas Deus revela. Porque a gente trata o pecado. A gente trata as pessoas. E nossa igreja é Projeto Sarame, porque na época a gente tinha muitos projetos sociais. E Projeto Sarame Church, né? Igreja em inglês. E esse nome está aí já há alguns anos fixado. E a gente inaugurou o nome com um letreiro lindo lá na nossa parede, que foi de pedra, que a gente lutou muito para colocar. E a gente fica muito feliz de ser uma igreja com muita relevância na cidade de São Gonçalo. E seguimos junto com ele. Porque o Projeto Sarame não se resume nem ao apóstolo Pedro e nem a mim. O Projeto Sarame se resume a todos nós. E se estamos hoje comemorando 20 anos, é porque Deus sonhou com você. É porque nós sonhamos com você. E nós temos ainda um futuro muito, muito promissor a experimentar dentro dessa casa, dentro dessa família. Eu amo a cada um de vocês. De um pequeno espaço para multidões, de reuniões simples para congressos e conferências. O crescimento veio com dificuldades, mas a mão de Deus se fez presente em todo o tempo. Nós somos um povo que se levanta em fé, unidade, comunhão e discipulado. Ainda há muito por vir, mas o melhor de Deus já está acontecendo.